Veja, nos próximos capítulos de Garota do Momento, já na casa dos Alencar, Flora, obcecada pelo dinheiro, ficará chocada ao descobrir os planos malignos de Juliana e Maristela contra Clarice. Os planos são tão cruéis que, mesmo sendo tão interesseira, Flora se sentirá incomodada. Ela dirá: Meu Deus, eu até pensei em enganar todos eles, mas o que esses dois estão planejando é demais para mim. Eu não posso deixar que façam isso com essa mulher. A novela ficará muito agitada. Flora deixará sua maldade de lado pela primeira vez e decidirá ajudar Clarice a escapar das garras de Juliano. A jovem ajudará Clarice a recuperar a memória com um plano muito brilhante. Clarice conseguirá derrotar, de uma vez por todas, Maristela e Juliano. Mas antes, já aperta o botãozinho do gostei, se inscreva no canal e já me diz aí, qual é o seu personagem favorito e qual seria o fim ideal para Juliano e Maristela? Tudo começa quando os dois pilantras estiverem juntos, conversando no escritório. Maristela, nervosa, andando de um lado para o outro. Eu já não aguento essa situação, Juliano. Clarice está começando a se lembrar de tudo. Juliano cruza os braços, desconfiado. E como pode ter tanta certeza, hein? Ela continua tão perdida quanto antes. Maristela, olhando ao redor, como se temesse ser ouvida. Está nos olhos dela. Hoje, quando olhou para mim, parecia que reconhecia algo, como se uma sombra do passado estivesse voltando. Não podemos correr esse risco. Juliano desviou o olhar, hesitante. Você está exagerando. Há outras formas de controlar a situação. Maristela se aproxima, segurando o rosto dele com força. Outras formas? E se ela lembrar de tudo? E se contar para todos quem realmente somos? O que acha que acontecerá conosco? Hein, Juliano? Perdemos tudo. Juliano tenta se desvencilhar, incomodado. Você fala como se o único caminho fosse... Maristela interrompe, com os olhos arregalados e a voz carregada de fúria. E o único jeito é nós livrarmos dela de uma vez por todas. Do lado de fora, Flora leva a mão à boca, horrorizada com o que escuta. Flora, para si mesmo, sussurrando. Mas o quê? Como pode? Esses dois podem ser tão baixos assim. Não acredito. Como tem coragem de fazer isso? Como podem? Ela aperta as mãos, sentindo um misto de medo e indignação. Juliano respira fundo e, ainda relutante: Isso é loucura, Maristela. Se algo der errado, estaremos arruinados. Maristela, feroz, segura o braço dele com muita força. Se não fizermos nada, estaremos arruinados de qualquer forma. Clarice jamais pode recuperar a memória, jamais. Flora, percebendo a gravidade da situação, sente o coração disparar. Pela primeira vez, ela diz: Antes que seja tarde demais, eu vou ter que ajudar a Clarice. Após algum tempo, Flora decide ir até Clarice, sem que o Juliano e Maristela vejam. Clarice, confusa, franzindo a testa. Flora? O que houve? Você está tremendo. Flora respira fundo, muito nervosa. Eu preciso falar com você. Clarice, é sério, é muito sério. Mas tem que ser agora, a sós, eu e você. Clarice segura a mão dela, preocupada. O que foi? Fale logo. Tudo bem, prometo não falar pra ninguém. Mas diga, anda. Flora engole seco, hesitante. Eu não fui completamente honesta com você sobre o motivo de eu estar aqui.
Clarice estranhando. O que você quer dizer com isso? Flora baixa o olhar, se sentindo culpada. No começo, eu vim porque achei que poderia tirar algum proveito da situação. Não vou mentir. O dinheiro, a influência me atraíram. Clarice se afasta, um pouco surpresa. Você está interessada no dinheiro? Flora, rapidamente aflita. Sim, mas não é só isso. Não é porque estou aqui agora. O que eu vim te dizer hoje, meu Deus, Clarice, você não faz ideia. Clarice, mais alerta e tensa. O que você ouviu, Flora? Me diga. Mas me diga agora. Flora olha ao redor, como se temesse ser ouvida, e abaixa a voz. Maristela e Juliano, eles estavam tramando algo contra você. Algo muito pior do que eu pudesse imaginar. Clarice sentindo um calafrio. Contra mim? Do que você está falando? Flora segura as mãos dela com força, os olhos marejados. Eles têm medo de você. Eles têm muito medo que você lembre do passado, Clarice. Maristela está apavorada porque acha que você está começando a recuperar sua memória. E Juliano, ele hesitou, mas ela o pressionou e ele disse que se você lembrar de tudo, eles vão perder tudo. Clarice, pressionando as têmporas, tentando entender. Mas o que eu posso lembrar que seja tão perigoso para eles? Flora mais intensa. Eu não sei, mas sei que Maristela foi clara. Ela disse que o único jeito de impedir isso é acabando com você, Clarice. Clarice arregala os olhos, assustada. O quê? Flora, nervosa, gesticulando. Sim, ela disse exatamente isso. Que não podia correr esse risco, que você jamais poderia recuperar a memória e que Juliano não discordou. Ele hesitou, mas no fim, ele não disse não. Clarice leva a mão à boca. O coração dispara. Meu Deus, isso não pode ser verdade. Flora segura os ombros dela, firme. Mas eu ouvi com os meus próprios ouvidos, Clarice. No começo, eu realmente pensei em me aproveitar da situação. Mas isso é demais para mim. É sério, qualquer ambição que eu pudesse ter, eles são mais perigosos. Clarice se levanta, andando de um lado para o outro, respirando fundo, tentando processar. Isso não faz sentido. Como que fariam isso comigo? Por que me veriam como uma ameaça? Flora urgente. É isso que você precisa descobrir. Mas antes, precisa se proteger. Eu não podia ficar calada. Não depois do que eu vi. Clarice olha para Flora, com um misto de medo e gratidão. Você poderia simplesmente ter ficado quieta. Flora, desviando o olhar, envergonhada. Eu pensei nisso. Mas se eu fizesse isso, eu não seria melhor que eles. E sinceramente, eu não quero ter nada a ver com esse tipo de gente. Eu sei que errei, mas chegar a esse ponto, jamais. Não é pra mim. Clarice segura a mão dela, emocionada. Obrigado. Flora, obrigado por me avisar. Então quer dizer que a verdade é essa? E a Beatriz estava certa? Flora segura a mão dela de volta. Séria. A gente precisa fazer alguma coisa, antes que seja tarde demais. As duas se encaram, cientes de que a partir desse momento, nada será como antes.